Segundo todos os presentes, não foi uma discussão fácil. O pai recordou vividamente uma troca particular em que o Simon disse que o Terence foi uma decepção para ele. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Esse caso ele é muito interessante, eu descobri super por acaso. E até meio irônico a circunstância, mas isso a gente vai falar. Lembrando que se você é novo no canal, você tem que fazer um tour e conhecer as atrações que eu tenho por aqui, que são muitas, inclusive as dessa série. Se você ir na página inicial, você vai ver tudo que temos. Está dividido em categorias, playlists, é super organizado. Se você ir ali na playlist da série Na Mira, você vai ver os episódios, inclusive o caso do garotinho que o invejoso jogou um ácido na cara dele quando ele tinha 4 anos. Essa história é muito emocionante. Eu tenho vários outros casos e minisséries, produções que você precisa conferir. Eu vou deixar esse caso do menino do ácido fixado aqui no primeiro comentário e você pode conferir depois que assistir essa história, tá bom? E nós vamos começar esse caso agora. Terence Woods começou a trabalhar na indústria da TV no Reino Unido, onde morou por 5 anos. Ele era conhecido como um homem totalmente confiável e inteligente. Ele também era bastante responsável e comprometido. Enquanto seus amigos saíam de um pub às 21 horas, ele ia embora às 19 para ter uma boa noite de sono. E ele coletou créditos em alguns programas britânicos de alto nível, incluindo The Voice, do Reino Unido, e Salvando os Elefantes da África, Hugo e a Guerra do Marfim, da BBC One. O seu trabalho levou por todo o mundo e familiares e amigos o viam como um jovem bom e amoroso que não dava sinais de ser capaz do que estava por vir. Rochelle Newman, produtora radicada no Reino Unido, disse: "Olha, eu conheci o Terence em um evento que fazia parte do esquema de diversidade da TV em que ambos estávamos. E ele sempre foi alegre, apaixonado por seu trabalho e estava a caminho de uma longa e bem-sucedida carreira na TV." O Terence Woods trabalhou brevemente como pesquisador na Rai TV, em Londres. É um estúdio de produção, antes de voltar para a casa do seu pai em Maryland, no ano de 2018. A sua passagem pelo escritório do Reino Unido lhe rendeu um contrato para trabalhar como assistente de produção em um spin-off do talvez ativo mais valioso do Rai TV, a série exibida pelo canal Discovery Channel, Febre de Ouro, ou Gold Rush. Ele estaria filmando em Pemman Mine, uma mina de ouro abandonada no interior acidentado do condado de Idaho, para a série Febre de Ouro Minas Reativadas, uma nova ramificação da lucrativa franquia do Garimpo. E esse show é um spin-off e estrearia no ano de 2019. Mas o que deveria ter sido um outro ponto em seu currículo crescente rapidamente tomou um rumo incomum. Era 5 de outubro de 2018 e, como parte de uma equipe de 12 pessoas, o Terence seguiu a jornada de Turing, explorando minas em desuso nas regiões montanhosas do oeste dos Estados Unidos. Um pouco mais cedo naquele dia, o Terence postou uma foto em sua página particular no Instagram que mostrava uma floresta de pinheiros densamente compactados. Também havia um rio correndo pelo meio, sob um céu nublado, e ele legendou a palavra Idaho. O Terence mandou uma mensagem para o pai avisando que estava reduzindo o tempo de filmagem em várias semanas. Ele disse que estaria voltando para casa na quarta-feira, dia 10. Isso encurtaria os planos dele de estar com a produção em várias semanas, algo que ele nunca fez. O Terence deveria permanecer em Idaho trabalhando até meados de novembro, que seria quando as gravações do reality chegariam ao fim. As razões para isso não são claras. Ele não explicou o motivo ao pai, mas disse à sua produtora Rai em um e-mail que queria ver a sua mãe Valerie Woods em Maryland porque ela tinha problemas de saúde. Só que a Valerie havia avisado alguns dias antes que ela não precisaria mais da cirurgia que ela disse ao filho que iria fazer. No início da noite daquele mesmo dia, as filmagens avançavam conforme o planejado no terreno incerto de Oren Grande. O Terence disse a uma das 2 mulheres locais que estava ajudando a tripulação com o transporte e que ele precisava usar o banheiro. E então chocou seus colegas ao fazer algo completamente inesperado. Sem avisar, o produtor largou o rádio na terra e desceu correndo
à encosta de um penhasco íngreme antes de desaparecer em uma floresta. Ele nunca mais foi mais. O desaparecimento do Terrence, de 26 anos, foi relatado ao escritório do xerife do condado de Idaho às 18h41 da mesma noite. Só que devido à hora tardia do relatório, a busca pelo Terrence não começou até o dia seguinte. Então a polícia montou uma busca abrangente de 7 dias na área, enquanto a produção da Rai prestou assistência. Equipes percorreram a área a pé e com cães, enquanto equipes de helicópteros vasculharam o local do céu. A busca resultou em quase nada, com a única pista real sendo a que o Terrence alcançou a estrada na base do penhasco antes de que seu cheiro esfriasse. Ele não parou em nenhuma das casas próximas para pedir ajuda. E é um terreno acidentado e há poços de minas lá em cima. Então, todo tipo de coisa poderia ter acontecido, segundo as autoridades que o procuraram. As duas principais testemunhas foram uma mulher local que estava fornecendo o transporte para as filmagens e Simon Gee, um produtor associado que foi uma figura importante na filmagem da série para a produtora. Ambos descreveram como o Terrence correu em alguma velocidade pelo penhasco, resultando em outros membros da equipe o perseguindo. O Simon prestou assistência nos esforços para localizar o Terrence, tendo sido treinado em busca e salvamento. Só que a família do Terrence está cética sobre a versão dos eventos da testemunha. O seu pai, Terrence Woods, disse: "O meu filho pesava 47 quilos e vocês dizem que ele desceu o penhasco sem tropeçar, cair e se machucar. Não há um traço de sangue ou peça de roupa e de repente ele correu como uma lebre, correu tão rápido que ninguém conseguiu pegá-lo." O xerife Doug Giddens admitiu que teria sido uma façanha física difícil por causa do terreno muito íngreme, mas ele cedeu ao dizer que outros membros da equipe de produção conseguiram fazer o mesmo caminho do Terrence ilesos. Nos dias seguintes ao seu desaparecimento, a Rai, o estúdio, levou o pai, o Terrence pai, e a Valerie, a mãe, de Maryland para Idaho, onde se encontraram com Simon, dois outros executivos do estúdio, no gabinete do xerife. Segundo todos os presentes, não foi uma discussão fácil. O pai recordou vividamente uma troca particular em que o Simon disse que o Terrence foi uma decepção para ele e que o Terrence não havia correspondido às suas expectativas. Uma das coisas que ele disse ao pai foi assim: "Eu pedi ao seu filho para me trazer algumas frutas e ele se vira para mim e diz: 'Que tipo de frutas?' Aí o Terrence, pai, disse: 'Espera, meu filho só te conhecia há 3 dias. Por que ele não perguntaria que tipo de fruta você iria querer?' A Valerie também teve um telefonema semelhante com o Simon antes de voar para Idaho, no qual ele expressou decepção com o Terrence e aí forneceu os detalhes do desaparecimento dele. Só que ela disse: "Eu conversei com vários membros da equipe, com várias pessoas com quem ele trabalhava. Elas não deram nada além de elogios pelo trabalho que ele fez. Eu não consigo entender por que de repente ele desapareceu e agora o Simon está me dizendo que ele não era bom no que ele estava fazendo. Isso pra mim não faz sentido." A posição do estúdio é que o Simon não disse que ficou desapontado com o Terrence em nenhum momento de suas comunicações com a família. O Simon se lembra de ter dito ao Terrence pai que seu filho parecia distraído às vezes, mas isso foi para estabelecer que o Terrence estava fora de seu personagem nos últimos dias. O estúdio também reconheceu que o Terrence lutou com algumas tarefas ao longo de seus 6 dias com a equipe, mas recebeu suporte e seu desempenho melhorou. O xerife diz que não se lembra dos detalhes da reunião em seu escritório, mas falou que a família estava visivelmente chateada. Só que quando a ligação para o 911 foi feita, o interlocutor, que não fazia parte da equipe da Rai TV, alegou que o Terrence estava lidando com problemas de saúde mental durante as filmagens. No entanto, quando pressionados a confirmar essa declaração pela família do Terrence nas semanas seguintes ao seu desaparecimento, o estúdio recuou. O Terrence pai diz que o que ouviu do estúdio levantou questões sobre como seu filho estava sendo tratado nas filmagens. E ele disse: "Eu acho que acontecia um jogo sujo aqui, eles estão tentando encobrir." Quando questionado sobre o que queria dizer com o jogo sujo, ele respondeu: "O meu filho viu algo ou ouviu algo com o qual não concordava e queria ir embora." A Rai disse que a polícia não encontrou nenhuma evidência
para apoiar as preocupações especulativas sobre o jogo sujo. O xerife acrescentou que também não havia evidências de maus tratos. O xerife disse eles queriam acreditar que a produtora de filmes era culpada de alguma coisa. E nós não podíamos determinar que eles realmente tinham culpa de alguma coisa. Só que foi relatado pela mídia que a polícia nunca pediu os registros do celular do Terence e nunca puxou o histórico de pesquisa do seu notebook. A realidade é que sem a versão dos eventos do Terence, nós nunca teremos um quadro completo de sua experiência. Juntamente com essa teoria, havia rumores sobre o estado de espírito do Terence durante as filmagens no condado de Idaho. E de fato foi anotado algo explícito nos registros de chamadas do 91 relatando o seu desaparecimento, porque a transcrição do registro continha uma parte que dizia assim: o Terence está passando por um momento muito difícil emocionalmente e teve um colapso mental hoje mais cedo. O xerife diz que na sua lembrança, os membros da equipe acharam o Terence um pouco estranho. Só que essas calúnias são perturbadoras para aqueles que conheciam o Terence. O pai dele deixou claro dizendo: olha, o meu filho não tem nenhum problema de saúde mental, nenhum problema de comunicação, que história é essa? A amiga do Terence, Cassandra Hall Alexander, disse: não faz sentido. Quando eu ouço pessoas dizendo que ele estava lutando com algum problema de saúde mental ou que não correspondeu às expectativas, isso não faz sentido. Eu passei 6 meses em um curso de produção de TV com ele e ele sempre superou as expectativas e ele nunca deu sinais de ter problemas de saúde mental. Embora o xerife reconheceu que, no mínimo, parecia haver uma dinâmica desconfortável entre o Terence e o resto da tripulação, ele disse que a sua interpretação era de que eles viram que o Terence era um pouco diferente. Ele entrou bem tarde nessa equipe e havia perguntas sobre alguns de seus comportamentos, mas nada que fosse tão exagerado quanto o que a família, segundo ele, tentou fazer parecer. Aí o xerife disse que ele e sua equipe determinaram que o Terence não estava feliz lá e que havia muitas pessoas que também não estavam felizes com ele. A questão é que o Terence pode não ser o único a se sentir um estranho no mundo estabelecido da febre de ouro. Uma fonte que já trabalhou em uma produção da franquia descreveu uma atmosfera em que os membros estabelecidos da equipe não eram particularmente receptivos aos recém-chegados. O especialista da indústria disse que a sua experiência foi mais ou menos assim. Pela sua natureza, o show é bastante bloque. E é isso que eles pretendem. É o tipo de lugar onde as pessoas suspiram e dizem coisas como é o politicamente correto que enlouqueceu. Outro ex-funcionário do estúdio também disse que existia uma cultura lady na empresa e que havia uma corrente tóxica que o fez se sentir desconfortável. Ele disse assim: houve conversas em que eles fariam comentários depreciativos sobre as pessoas que procuravam contratar. Isso me fez sentir bastante desconfortável. Esse ex-funcionário também disse que, embora a cultura de trabalho tóxico não seja uma raridade na indústria da TV, a Rai TV foi um dos lugares mais difíceis em que ele atuou. Ele disse assim: eu trabalhei em sessões de sentimentos semelhantes na Rai. Era diferente no sentido em que eles sentiam que você devia algo. Era horrível. Da sua parte, o estúdio diz que o Terence era um membro querido e valioso da equipe de produção e que seu desaparecimento afetou profundamente a todos. Temos as mais profundas condolências pela família e amigos do Terence, e é realmente doloroso que o Terence não tenha sido encontrado e continuamos a esperar que ele seja. Em um caso tão trágico, inevitavelmente haverá especulações sobre seu desaparecimento, o que não é útil nem justo para o Terence, sua família ou a equipe que trabalhou tanto para tentar ajudar. A minuciosa investigação policial não encontrou nenhuma evidência para apoiar qualquer uma das alegações especulativas, e isso continua sendo uma tragédia. A cooperação da Rai com a polícia e a sua ajuda na busca não impediu que a família do Terence sentisse que não tinha o total apoio da empresa na missão de encontrar seu filho. Nos dias seguintes ao incidente, a Valerie e Sam Maynard, vice-presidente executivo da programação factual da Rai nos Estados Unidos, trocaram e-mails sobre a contratação de um detetive particular. A Valerie solicitou apoio financeiro, mas o Sam recusou, alegando que isso poderia turvar as águas na investigação policial. Aí ele colocou assim no e-mail: o assistente do xerife George deixou claro para nós que eles continuam sendo a melhor via de investigação para tentar encontrá-lo. Estamos genuinamente perplexos quanto ao motivo pelo qual Terence decidiu fugir. Gostaríamos de garantir que nosso pessoal no terreno era
altamente experiente, profissional e solidário com o Terrence e trabalhou o tempo todo para tentar ajudar na operação de busca e resgate. Em um e-mail posterior, o Sam Maynard confirmou que o Terrence havia sido pago integralmente pelo trabalho que havia feito. A família Woods acabou trabalhando com 2 investigadores particulares, mas os profissionais contratados não apresentaram novas evidências. Então os pais pararam de ter notícias do estúdio. Eles fizeram várias ligações para o escritório da Rye em Londres, ligações que nunca foram retornadas. E a mãe disse: eles não nos ajudaram em nada. A posição da Rye é que eles não sabiam das ligações do casal e que esse contato geralmente é registrado. A pressão sobre a empresa também veio de outras fontes. Uma pessoa familiarizada com o caso enviou um e-mail ao CEO Julian Fettner e outros executivos da Rye em 10 de julho de 2020, pedindo que doassem a um fundo para ajudar a encontrar o Terrence, para mostrar que vidas negras importam, e assim a empresa poderia fazer algo para ajudar. Aí o Joel respondeu dizendo que o estúdio colocou muito esforço e recursos para encontrar o Terrence e entendia que o caso era perturbador e que era muito doloroso o Terrence não ter sido encontrado, mas que eles continuavam esperando que ele fosse. Eles colocaram assim também: o caso permanece aberto e fomos solicitados a encaminhar todas as investigações diretamente ao gabinete do xerife. Mas também não houve comprometimento da empresa em doar para uma página no GoFundMe que os pais do Terrence abriram para poder mover fundos para a investigação. O xerife, a essa altura, não descreve o caso como aberto, mas ele diz que seus oficiais investigariam novas pistas caso elas surgissem. Ele falou: olha, na minha visão é mais um caso de fuga do que uma pessoa desaparecida. Ele ainda está desaparecido, até onde sabemos, mas nós não estamos procurando ativamente, porque isso tudo é estranho e inexplicável. Só que para algumas pessoas, as circunstâncias inexplicadas do desaparecimento do Terrence foram agravadas por outro caso de pessoa desaparecida no mesmo dia, cerca de 80 quilômetros ao norte da sua última localização conhecida. Connie Johnson e seu cachorro Ice desapareceram de um acampamento de caça na área de Fog Mountain, no condado de Idaho. O cachorro foi encontrado mais tarde, só que a Connie Johnson não foi vista desde então. O xerife disse que não havia conexão entre os casos e que qualquer sugestão que levantasse essa hipótese era inventada por aqueles que não estavam nem perto da montanha ou tiveram qualquer conhecimento em primeira mão do incidente. O vácuo de informações tem sido torturamente difícil para os mais próximos do Terrence. O seu desaparecimento mudou completamente a vida de alguns e alterou o curso de outros. Para todos envolvidos, tem sido difícil de aceitar. Charlene Andrew Wilford, que trabalhou com o Terrence no The Voice, disse: sabe, não faz sentido. Eu conhecia ele há 18 meses e ficamos incrivelmente próximos. Ele era o irmão mais novo que eu nunca tive e ele confiou em mim. O último contato do Terrence comigo foi em como ele estava ansioso para comparecer ao meu casamento e então ele desapareceu. Já o Terrence pai foi particularmente cru ao descrever a ausência do seu filho. Ele disse: sabe, isso me consome todos os dias e quando alguém falece, você pode fechar a porta, pode se curar, mas isso aqui é algo desconhecido, algo que eu não sei de nada. E tudo o que você pode fazer é orar e ter fé. O Terrence disse que todos os dias desde o desaparecimento do seu filho, cada dia tem sido tão difícil quanto o primeiro. Ele disse: sabe, eu não quero assistir a filmes com alguém correndo pela floresta, porque eu penso no meu filho. Se eu fechar os olhos, eu vejo meu filho chorando, gritando. Algumas noites eu ouço meu filho dizendo: pai, pai. E aí eu ando pela casa, eu olho para o quarto dele. Ele acrescentou que o quarto do Terrence permanece intocado desde o dia em que ele levou o filho ao aeroporto para se juntar às filmagens da Febre de Ouro. E ele falou a maneira como ele arrumou a cama, a moeda que estava no chão, quarto, tudo está no mesmo lugar. Eu sento na cama e eu falo com ele em voz alta. Tem noites que eu tento dormir e eu não consigo dormir. São noites que eu tenho medo de dormir. Às vezes eu não ouço e aí eu não o vejo. Ele disse: a última vez que eu vi o Terrence, eu o levei ao aeroporto
E ele disse: até mais, pai. E eu disse: eu vejo você mais cedo. Então, como sempre fiz, eu o abracei. E agora, sempre que eu tenho que ir ao aeroporto para trabalhar, eu não gosto, porque eu vejo exatamente o último lugar onde encontrei meu filho. Pouco foi escrito sobre o desaparecimento do Terence, além dos meios de comunicação locais dos Estados Unidos. Mas uma campanha de mídia social para descobrir mais informações sobre o cineasta nascido em Maryland ganhou força quando o movimento do Black Lives Matter estava salpicando. Hoje essa história é um lembrete importante de que no centro de um mistério emaranhado ligado ao programa de maior audiência de todos os tempos do Discovery Channel, há pais enlutados, tentando desesperadamente encontrar o seu filho. Enquanto isso, a gigante de televisão americana, no pano de fundo de toda essa história, o Discovery, comentou o caso do Terence pela primeira vez no ano de 2020. Eles disseram: sabe, essa é uma situação trágica, nossas condolências vão para sua família e amigos. Bom, a ironia nesse caso é que, embora a série que ele estivesse produzindo não fosse uma série criminal, o Discovery é mais conhecido hoje em dia por conta do ID, o canal de investigação do Discovery, onde há várias séries documentais e, basicamente, eu já dei minha opinião aqui, eu acho que em documentários, considerando que eu vejo documentários de todos os canais americanos, de estúdios, eu acho os do Discovery melhores, pelo menos no sentido de entretenimento. A forma como o documentário é montado é muito mais... Eles são bem melhores do que outros veículos, como HBO e por aí vai. A NBC também, os documentários deles são péssimos, mas isso a gente deixa para outro vídeo. Agora, o que acontece? Às vezes parece que todas as pessoas, antes de desaparecerem, resolvem fazer coisas misteriosas ou estranhas. Isso é estranho. Se você desaparecesse hoje, a sua família teria coisas estranhas para contar sobre as suas últimas horas ou dias? Ah, ele estava muito calado. Ah, ele saiu mais cedo naquele dia, ele comeu pouco, ele não pagou a conta, ele disse que ia em tal lugar e não foi. Friamente, essas ocorrências podem acontecer naturalmente sem que alguém desapareça por conta disso. O fato dos microeventos da vida passarem batido após o fim do dia é uma coisa comum, mas quando antecedem o desaparecimento, tudo é suspeito e nada é certo. Um ato mal pensado pode se tornar um mistério em retrospecto, porque a família nunca saberá se aquilo tinha ou não ligação com o que aconteceu. Eu achei bem complicado a disputa aqui, tanto entre a família e o estúdio, porque realmente é a palavra de um contra o outro. O fato de que o ambiente pudesse ser tóxico, causar o desaparecimento do Terence, não é algo basicamente crível, porque ambiente tóxico, inclusive dentro da indústria da televisão, é muito recorrente e existem outros lugares também. Vocês podem se identificar com isso. Às vezes você já trabalhou em um lugar onde você quase tinha que usar uma máscara de gás para sobreviver, mas alguém desse ambiente pesado desapareceu durante o tempo que você esteve lá. O fato é que essa atitude que eles disseram que aconteceu, do cara simplesmente sair correndo do nada, é muito bizarra, o que faria sentido dentro de um contexto de desequilíbrio mental, só que toda essa questão da mentalidade, de um suposto desequilíbrio do Terence, só aparece com os relatos da equipe. Todas as pessoas que passaram na vida dele ou que trabalharam ao lado dele antes disso disseram que nunca viram nada. Então, basicamente, é uma situação que aconteceu em uma circunstância infeliz, com um grupo de pessoas que basicamente está dizendo: olha, se ninguém mais viu isso, eu sinto muito, mas nós testemunhamos, nem que seja pela primeira vez, comportamentos estranhos do Terence. Por outro lado, pelo que eu entendi também, pela forma como o xerife descreveu o caso, isso é mais um caso de fuga do que desaparecimento. Então, basicamente, ele acha que o Terence resolveu fugir por conta própria. Como se, sabe, isso não acontece todo dia, até porque um rapaz novo, com uma carreira promissora e tal, sair correndo assim do nada, desse jeito, tão alarmante, é a pior maneira que eu imagino que alguém daria início a uma fuga. Mais sensato seria
fugir durante a noite, quando todos estivessem dormindo. Só que eu não sei dizer. Pode ser realmente que ele teve ali um descompasso mental. Pode ser que alguma coisa mais aconteceu entre a equipe e o rapaz. Pode ser que a família esteja certa, sabe? É muito complicado aqui. Não há provas mesmo que sustentem completamente as suspeitas da família, como também as ocorrências estranhas são estranhas demais para você não se perguntar se tudo foi apenas uma infeliz coincidência para o estúdio ou se de alguma forma alguém estava envolvido em alguma coisa ali. Às vezes o passado parece um mapa de sinais que ninguém nota até o pior acontecer. Mas às vezes poucos sinais também são evidentes, como nesse caso, porque até onde sabemos, tudo estava ok com Terrence até eles chegarem a Idaho. Então a grande pergunta é o que aconteceu? Será que os membros da produção guardam as chaves das respostas? Será que eles inventaram toda essa história que eles saiu correndo para encobrir um terrível acidente? Será que eles inventaram tudo? Isso significa que o segredo está nas mãos de pelo menos 10 pessoas, que era basicamente o número de tripulantes da equipe. Então, em algum momento, alguém pode falar alguma coisa. A verdade não consegue ficar soterrada quando tantas pessoas a detêm. Por outro lado, se o que aconteceu com ele não foi testemunhado por pessoas, então quem vai revelar o segredo? De algum jeito ou de alguma forma, ainda existem evidências do que pode ter sido um acidente ou um crime. Mas infelizmente, essas podem ser evidências que nunca serão encontradas. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Amber Heard. Quem é a ex-mulher de Johnny Depp? Há muitas coisas que precisam ser contextualizadas. A ex-melhor amiga, os ex-namorados, os problemas na indústria e um passado conturbado que saiu do oculto no tribunal. Como Amber Heard saiu de uma trajetória ascendente, repleta de capas de revistas, ensaios fotográficos para naufragar no maior escândalo de celebridades dos últimos anos. É o que você vai ver hoje, com revelações explosivas, detalhes extremos, de uma carreira repleta de problemas que nunca vieram à tona até agora.